Olá a todos, estamos em mais um Respostas de Sábado. Opa, peraí, deixa eu ajeitar aqui meu vidro fumê para não ficar dando reflexo aqui, vai ficar bem no centro. Então é isso, estamos em mais um Respostas de Sábado, número 284. E o que você vai ver nesse vídeo? Hoje eu vou responder perguntas, críticas, sugestões, tudo sobre áudio, sobre essa geração de equipamentos. Então eu respondo aqui, na verdade é uma sequência que eu faço nesse canal, já estamos na 284, hein? É uma sequência que vai ao ar todo sábado, onde as pessoas fazem algumas perguntas sobre áudio e eu respondo em vídeo. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje, eu respondendo algumas perguntas aqui em vídeo que o pessoal fez lá no 283. Então, antes de continuar, alguns avisos. Meu nome é César, você está no canal das Antigas 80, onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, lives batendo papo, dicas, respondendo perguntas como estou fazendo aqui. Tem interesse nessa geração? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo e não esquece de deixar o like para ajudar. Outro recado é que eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à noite, inclusive postei um short aqui no canal, falando um pouco e mostrando, na verdade, inclusive esse equipamento aqui tocando. Procura aqui no canal, tem um short onde que tá até tocando, eu fiz uma chamada aí pro pessoal vir fazer pergunta nesse vídeo, porque eu respondo em vídeo, é muito mais fácil que ficar digitando aí, respondendo pergunta do pessoal. Então é mais ou menos isso, quinta-feira à noite. Isso quer dizer o quê? Se você fez uma pergunta no 283 na sexta-feira ou no sábado pela manhã, eu não tenho como responder, correto? Então se você fez uma pergunta lá, eu não vou conseguir te responder, então você faça novamente aqui no 284 e eu te respondo. Tinha mais algum recado para dar? Não lembro. Bom, então é isso. Vamos lá, vamos começar aqui. Plano de fundo, né? Plano de fundo aqui, infelizmente, é minha carta coringa, porque quando eu não tenho nada aqui para mostrar, né, no caso quando eu não estou fazendo nada, na verdade eu estou fazendo algumas coisas ali, mexendo no meu equipamento, mas não dá para ligar eles, se é que se me entende, não tem como ligar eles para deixar como plano de fundo, tá? Então hoje eu estou aqui no meu ponto base, aqui na minha base, para usar esse plano de fundo que você vai ver aí, você vai ficar escutando ele aí, tá? Na verdade ele está até ligado aqui, né? Mas você já escutou ele lá no Shorts, como eu já falei. Então beleza, vamos lá, vamos responder as perguntas do pessoal aí. Conforme eu tiver que dar algum recado, eu dou o recado novamente. Vamos lá, eu corto aqui, né, a gente eu dou o recado novamente. Já tá à noite, tá complicado aqui. Vamos lá. Primeira pergunta, Norton Luiz, né? Meu amigo Norton, ele é membro do canal. Aqui nesse canal a gente tem um setor de membros, onde se vê vídeos de bastidores, dicas, sugestões, que mais? Bastidores, anúncios, analisando anúncios mais friamente, um monte de coisa lá no setor de membros. Tem interesse, vire membro, pague lá uma mensalidadezinha, uma ajuda ao canal por mês e vai ver lá os vídeos de bastidores. Vídeo que quando eu estiver fazendo alguma coisa ali e tal, eu vou e gravo e posto aí pro pessoal, tá? Então é isso aí. Então ele é membro do canal, agradeço de coração, Norton, muito obrigado. Vamos lá, o nosso amigo Walter melhorou os vídeos mostrando os equipamentos em vez de ficar no quadro de aula. Vamos ajudar ele, está ficando top, estou gostando dos vídeos dele, vamos divulgar nosso amigo Walter. É isso aí, eu já fiz vídeo aqui, né, divulgando o canal dele, podemos fazer um novo vídeo. Walter é uma pessoa muito gente fina e tudo mais. Quando aconteceu aquele problema lá na região dele, né, ele mora no sul do país, a gente ajudou tudo mais, acho que deveríamos até tentar fazer mais uma ajuda, não sei, de alguma outra maneira, mas que bom, né, que ele modificou ali os vídeos. Cara, é complicado, você entendeu? Eu tava vendo aqui, eu acabei de bater 50 mil inscritos, né, então acabou de bater 50 mil inscritos. César, como é que posso fazer, de comemorar os 50 mil inscritos? Cara, são quase 9 anos de canal, né? 50 mil inscritos, 9 anos de canal, o YouTube entende que você não tem chance, você entendeu? É zero, né? Os caras batem aí 100 mil inscritos com um ano, né? Então é bem complicado. Mas é isso aí, né? É o nosso foco, né? Inclusive, né? Eu postei um vídeo aí onde eu coloquei ali um título meio chamativo e acabou dando muita visualização, mas cara, vou ser bem sincero pra vocês aqui, sabe? Não adianta nada ter um monte de visualização ali que as pessoas falam assim, pô, então você queimou a H2, tô falando da H2. Você queimou a H2 de propósito pra chamar a visualização? Cara, olha o pensamento do cara. Ele acha que eu queimei a H2 de propósito
para ganhar 10 mil views e ganhar 15 reais. É isso aí, 15 reais. Então ele acha que eu queimei a minha H2, fiz aquele estrago no caneco para ganhar 15 reais. Cara, então não adianta. Eu vou falar uma coisa para vocês que tem canal também. Não adianta querer crescer quando não é não é físico. Putz, perdi o termo agora, tá? Mas quando você não cresce fisiologicamente, né? Então você tem que crescer ao pouco, ganhando inscritos, as pessoas que gostam. Se você quer crescer assim, nossa, um monte de gente, vai aparecer um monte de abestado, como diz aí o pessoal do norte, né? Que vai começar a falar um monte de porcaria. Inclusive, eu acho que eu já fiz, né? Porque eu tô gravando esse vídeo na quinta, mas pretendo fazer, então você tá assistindo esse vídeo no sábado, uma live comentando os comentários que fizeram lá na H2, né? Então, mas resumindo, fica uma coisa que eu digo, né? O ideal é ficar no nosso meio mesmo, entendeu? O ideal é a gente ficar aqui só no pessoal que gosta realmente, que entende como você faz os vídeos, quem assiste os vídeos do Walter, quem assiste os vídeos do Douglas, né? São aquelas pessoas que realmente entendem o que ele está fazendo. O Douglas dá aula, né? O Walter também dá aula. Então, são pessoas que entendem, que sabem ali o que está acontecendo do outro lado das câmeras, digamos assim. Quando você pega um monte de gente que não está nem aí, que não sabe como você é, como você trabalha, o que você faz, como você faz, aí surge aquele monte de comentário besta, entendeu? Então é isso, né? Que bom que ele mudou lá, tem que crescer mesmo, tem que valer a pena, né, o trabalho, mas é isso aí. Se precisar, a gente faz aí alguma divulgação, apesar que, como eu disse, o meu canal, né, tá as moscas aqui, mas eu prefiro, né, ter as visualizações que eu tenho do que, infelizmente, eu acabei colocando um vídeo chamativo ali, um título chamativo, e começou a vir, como eu falei pro meu amigo Fabiano Américo, né? Não adianta nada se fazer uma coisa para as moscas virem, né? As moscas vêm e jogam a sujeira dela e vão embora. Não, eu não quero moscas, né? Eu quero as pessoas que fiquem aqui, que curtam, que gostem. Não adianta ter esse tipo de coisa aí, entendeu? Mas é isso aí, muito legal. Vamos tentar divulgar talvez aí para a mudança que ele fez lá no canal dele, né? Sempre mudanças, né, são muito bem-vindas, e se for para melhor, puxa, que legal. Se não se adaptar, muda, é isso aí, né? Conforme for. Se for pegar o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, puxa, eu falava bem calmamente, né? Hoje eu tô mais despojado aqui atrás das câmeras. Vamos lá. Para quem me conhece, né, antes do canal, sabe que eu era muito despojado, mas nas câmeras a gente se segura um pouco. Vamos lá, Fabiano Américo. Falando do Fabiano Américo, ele já tá aqui, ó. Ele é membro do canal, agradeço de coração. Vamos lá. Olá, César. Quando eu era pequeno, os views desbalanceados também me incomodavam. Mas isso é normal quando temos um sinal estéreo. Sempre vai existir uma diferença entre os dois canais. O sinal só vai tender a ser totalmente igual quando é mono. Uma diferença sempre irá existir por causa do estéreo, senão ficará difícil até mesmo termos a percepção sonora de estereofonia. Se você abrir uma música num software como o Audacity, dá para ver que numa música estéreo os canais têm diferença de sinal. É complicado explicar, mas espero ter ajudado, né? Eu vou dar um pause aqui porque eu tô com medo desse meu chip aqui travar. Pera aí, para não perder o que eu já falei. Já tossi, né? Então o que acontece? Com certeza, Fabiano, né? Não é, se os dois canais fossem iguais, você não se necessitaria de dois. Aqui eu vou dar um exemplo clássico aqui, ó. Né? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Tá vendo o meu Tape Deck Technics aqui, o 631? Ele tem dois canais. Então você vai gravar, quando você faz uma gravação, se o sinal que tá vindo aqui da minha plaquinha pendrive, ou de um toca-discos, ou de alguma coisa, ele tá torto por algum motivo, você pode melhorar isso na gravação, né? Teu deck tem que estar calibrado, né? Tem essas outras coisas que eu nem vou comentar aqui. Mas então você pode... Olha lá, e tá torto lá. Tá torto, entendeu? Então o que acontece? Então você consegue regular. Então se o teu áudio, eu tô falando de áudio dos anos 80, dos anos 90, fosse 100% espelhado, né? Espelhado, um lado igual ao outro, um lado igual ao outro, o que aconteceria? Você não precisaria de dois VUs. Né? Um VU simplesmente estava suficiente, porque daí você tem o nível que você vai jogar. Tem muitos equipamentos mais simples que só um VU. Então você põe um nível ali,
e ele vai colocar os dois lados iguais e ali vai estar no mesmo nível. Você sabe qual que é, você só vai ter a altura do áudio e não uma regulagem de cada canal de uma maneira diferente. E por que você falou que aqui tem um exemplo? O exemplo, o Sansui, ó. Tá vendo o Sansui aqui, ó? Esse Sansui ele tem um analisador gráfico que não, é assim mesmo. Então ele tem um analisador gráfico. Então todos os canais estão embutidos ali. Claro que eu tenho uma teclinha ali que eu teclo, certo? Canal L, canal R. Mas quando eu não teclo nenhuma, é os dois canais juntos que estão me mostrando ali no analisador. O correto seria você ter um analisador para o canal L e um analisador para o canal R. Só que aqui tem um visor só. Claro que eu tenho uma teclinha ali que eu vou teclar e ele vai uma hora analisar o R, uma hora analisar o L, certo? Mas isso tudo nós estamos falando, assim como meu amigo Fabiano falou, que tem diferença. Os áudios fabricados, feitos, né, gravados nos anos 50, principalmente anos 50, 60, 70, porque na verdade nos anos 50 acho que era mono, né? Mas os áudios gravados nos anos 60, 70, eles eram diferentes, né? Se você pegar um áudio gravado aí, tipo que nem rolo, às vezes você pega daquele rolo que tem, de um lado tem um saxofone, do outro lado tem uma guitarra, você entendeu? Então, aí vai dar diferença, óbvio, que um canal pode estar um pouco mais alto do que o outro, por quê? Porque o áudio que está saindo do meu canal L não é igual ao do canal R. Certo? O que não pode é ter uma diferença muito grande. Óbvio, se tem um canalzinho lá bem baixinho, né? E um canal um pouco mais alto, daí tem alguma coisa errada. Mas normalmente na visualização, exemplo, como aqui no caso como é um rock ou uma batida, os dois canais estão igual. Mas se você pegar um instrumental, uma música instrumental, uma gravação instrumental, que de um lado tem um saxofone e que do outro lado tá ali a guitarra, então uma hora tá a guitarra, e de repente tá o saxofone, de repente o saxofone que dá uma diminuída e a guitarra fica em ênfase. Então você tem essa função estéreo dos VUs, né? Então quando você tem um dance, um rock, alguma coisa, eles são praticamente iguais, mas quando você tem um outro estilo de música, os VUs podem sim alterar. O que não pode é alterar muito, porque daí vai ficar muito diferente o áudio, né? Então, o Fabiano Américo está falando sobre isso, porque da outra vez teve um colega nosso aqui, que participa do canal, que, ó, meu filme tá sem o botão, tá? Que na verdade eu fiz um vídeo, olha só como é que são a história. Eu fiz um vídeo para mostrar a diferença dos botões, né? Que esse aqui é o botão, esse aqui é um botão, esse meu CM é botão cru. E existe o anodizado. Eu tirei o botão daqui e não apertei o parafuso, então eu tenho que apertar o parafuso ali. Então o Fabiano América está falando sobre isso porque teve um colega nosso que citou: eu não gosto dos VUs desbalanceados, eu vou lá e balancei. Tudo bem, né? Você tem que regular, os VUs estão ali para você regular. Mas não é porque o áudio tem que ser exatamente igual um lado ao outro, né? Existem músicas, inclusive de rock mesmo, que se você pegar, um lado tem um som um pouco mais alto, um som um pouco mais baixo. Então, e isso é a graça, na minha opinião, do som dos anos 70, dos anos 80. Essa, como o Fabiano aqui falou, se você está sentado numa sala e você tem uma caixa do teu lado esquerdo, uma caixa do teu lado direito, e você tem essa diferença de canal, um instrumento de um lado, um instrumento do outro, cara, aí você sente o estéreo. E hoje em dia isso não existe, né? Então, falando das músicas de hoje, como eu sempre falo aqui no meu canal, hoje as músicas são espelhadas, né? O cara grava ali um canal e depois passa pro outro e vira estéreo, né? Porque nem pode, hoje em dia música, você nem pode ter uma coisa de um lado e coisa do outro. Porque as caixas são mono, né? Pega essas caixas que os caras usam aí, um alto-falante só. Aí você tem uma coisa gravada de um lado e uma do outro, como é que faz? É tudo mono, tudo mono. Então a gente tá falando de áudio e de equipamentos dos anos 70. E o estéreo, quando você... Eu já comentei para vocês uma vez que, porra, é muito legal, cara. Você pegar um Marantz 4400 quadrifônico, colocar 4 caixas, uma em cada canto da sala, você pegar um tape deck de rolo quadrifônico, que tenha fitas gravadas em quadrifonia, cara, é absurdo, você entendeu? O áudio vem por trás, então você equilibra ali os áudios traseiros, você deixa só, no caso do deck de rolo, só a parte dos instrumentos mais graves, aí você deixa o sopro de um dos lados, o instrumental, o sopro de um lado, o eletrônico do outro, cara, é muito legal isso, cara. As pessoas não compreendem o que é um som estereofônico, né? Quando as pessoas escutarem aquele efeito estereofônico,
que foi, na verdade, o efeito estereofônico ele foi, como é que eu posso dizer, trocado, né, pelo surround, pelo áudio Dolby, Dolby não, né, mas pelo home theater, né, então o cara botava lá o Top Gun, putz, o avião sai de um lado, entra do outro, passa pelo subwoofer, né, e aí depois disso veio o mono. Então, mas o estereofônico é bem legal, tá? É isso aí. Continuando. Gabriel Ueta. Conheço esse receiver. Foi o primeiro receiver com sintonia PLL digital no Brasil. Esse receiver tem muita sensibilidade e seletividade. Ele está falando do 1450, que foi o plano de fundo do vídeo passado. É isso mesmo, né? Foi o primeiro que... Não, será que foi o primeiro? Porque temos os Greynotes, né? O LR4000 também tem isso daí. E o LR4000, se não me engano, é de 83. Olha, podemos até pesquisar, né? Para saber qual foi o primeiro com visor PLL. Mas o LR... E temos também... qual mais? O sintonizador da Toshiba também, né? Mas daí é só sintonizador. Teria que fazer uma pesquisa. Mas com certeza o que mais é famoso, o que mais tem por aí é o 1450 mesmo, né? Thiago Tindarogiancola. Esse model 1450 eu quero o manual de serviço. Pago justo valor. Ainda gostaria de um módulo FM dele. Só todo o circuito do tuner. Frequencímetro. O melhor dilema da minha vida é a rádio OM e FM. FM bastaria para ser feliz. Justamente esse não tem o AM para fazer aquela confusão no circuito do rádio. Parabéns, César. Cara, olha, eu vou ser bem sincero, eu gostava de escutar umas rádios AM. Olha, cara, rádio é uma discussão bem longa. Deixa eu começar aqui pelo primeiro parte do comentário dele. Manual de serviço eu não tenho. Eu praticamente nunca vi um manual de serviço de 14.5, de nada da Gradiente. Manual de serviço da Gradiente, Polivox, Signos, eu acho que só as autorizadas mesmo, e era vendido só para... E nem sei se existe. Eu nunca vi, nunca peguei na mão um manual de serviço. César, mas tem aí de quilo, o pessoal baixa. Não, não. Você está falando do esquema eletrônico, né? O esquema eletrônico é onde você tem aquela planta da placa com os componentes. Isso do 1450, do trans, a gente tem isso daí, né? Não é difícil de encontrar. Mas o manual de serviço, como você encontra, exemplo, se eu pesquisar na internet hoje o manual de serviço do SE9, provavelmente eu encontre. Se eu procurar o manual de serviço do Akai 4000, que está aqui embaixo, eu encontro. Por quê? Porque são equipamentos feitos lá fora, né? A mesma coisa do 631. Do 631 você encontra o manual de serviço? Com certeza você vai encontrar, certo? E é manual de serviço, né? Aquele manual que te diz como fazer as regulagens, como que tem visão explodida do aparelho, né? Explodida para você identificar qual peça, aonde qual parafuso que vai, qual roela, onde tem roela, onde não tem, esse tipo de coisa, né? Como que faz as regulagens, né? Quais são as milivoltagens que você tem que medir ali para tentar encontrar aonde pode ter algum tipo de defeito. Esse aí seria o manual de serviço, né? O esquema eletrônico, que é só a foto ali da placa, isso é fácil de encontrar. Então eu realmente nunca vi, né, um manual de serviço como a gente encontra desses equipamentos mais os importados. Deixa eu baixar aqui porque deu uma explodida aí. Como a gente encontra, eu nunca vi nacional. Eu realmente não sei te dizer, tá? O maior dilema do equipamento é que ele não tem AM, né? Então, se imagine, lá nos anos 80, a gente fabricou um equipamento que não tinha AM. Hoje, se você falar que não tem AM, beleza, né? Que se dane o AM. Mas lá nos anos 80, poxa, o pessoal ainda escutava AM, né? Só nos anos 90, eu acho, que FM começou a transmitir futebol, né, esse tipo de coisa, né? E então o pessoal usava AM. Eu escutava AM até pouco tempo aqui. O Zé Colibri, eu gostava de escutar o Zé Colibri. Meu amigo Fabiano Américo também gosta de um sertanejão clássico. Então, eu gostava de escutar o Zé Colibri, né? Para quem aqui da minha região sabe de quem eu tô falando. Só que eu acho que agora ele nem tá mais. Já sumiu, não acho mais a rádio que ele tá. Então o AM tá sumindo mesmo. Mas, então para mim o AM faria falta em um equipamento, certo? Mas vou ser bem sincero,
Agora há pouco, um pouco antes de filmar esse vídeo que liguei o meu outro rádio que está aqui atrás, né? Você escutou o som tocando, as caixas não estão aqui, estão atrás de mim, né? Então, desse equipamento. Mas eu tenho um outro equipamento ligado aqui às caixas quando eu escuto televisão, que é um PR42, um PR2200. E aí eu tava escutando uma rádio. Cara, não tem mais como escutar rádio, cara. Sinto muito, não tem mais como escutar rádio. As músicas, às vezes você escuta uma música diferente, uma música legal e tudo mais. Mas por que você não escuta mais rádio, César? Cara, as propagandas, cara. Eu acho que devia ser proibido propaganda política, cara. Certo? Propaganda política é só no horário eleitoral, cara. Né? Os caras vêm com propaganda política de 5 em 5 minutos e só... Nem vou falar, né, cara? Só mentindo, só mentira, né? Eles acham que a mídia tradicional, rádio, televisão, ainda vai impor na mente das pessoas as mentiras, que a pessoa não vai escutar na rádio. Não, aqui tem 50 bilhões de não sei o quê. O cara não vai na internet e vai ver lá, não, o que ele falou ali é mentira, não existe, né? O contraponto. Mas eu não gostaria de falar sobre política aqui, mas sim, né? A política está me incomodando nas rádios. Eu já deixo, às vezes estou escutando uma rádio, fazendo aqui alguma coisa, passando uma coisa aqui, escutando uma rádio, daí começa a vir essas políticas de 5 em 5 minutos, cara, desligo, né, cara? Vou pro Spotify aí, que o pessoal falava que eu não escutava, agora eu tô dando umas escutadas no Spotify, cara. Então, a rádio, infelizmente, né, não pela qualidade das músicas, que você encontra aí na rádio bacana, legal para escutar, não pela qualidade do áudio, que o áudio é muito bom, sintonia maravilhosa, mas por esses problemas aí que às vezes você tá, né, querendo curtir uma música, você até releva alguns comerciais, alguns avisos do locutor, mas tem coisas que, cara, hoje em dia você pode selecionar o que você escuta, né? Você não precisa escutar aquilo. Antigamente você tinha que botar na rádio, quero escutar música eletrônica. Colocava na Transamérica, 11 horas da noite tinha o Só Se For Dance. Só se for dance, só se fudense, né? Tinha outros programas, então você colocava lá, vamos ver qual que é as novidades. Hoje é o DJ tal, não sei o que, você escutava, legal, bacana. Essa música é legal. Assim, né? Então tinha essa coisa da rádio, né? De você escutar a rádio, de você pegar coisas novas na rádio. Hoje, tá difícil. E então as pessoas estão abandonando a rádio, porque já não tem mais aquela exclusividade do áudio, e ainda mais começa a enjoar por causa desses negócios de comercial, né? É bem complicado, na minha opinião. Continuando aqui. Marcelo MMB. César, parabéns pelo canal e pela ajuda que você presta aos que gostam dos aparelhos antigos. Por favor, me dê uma ajuda, conselho. Beleza, vamos lá. Tem um Modo 1450, e um 4150 e outros aparelhos. Tape, CD, equalizador, toca-discos, e o 1450 tem poucas entradas. Pensei em ligar o 4150 em pré no 1450 para ter mais entradas. Você me aconselharia? Muito obrigado. Cara, é difícil, entendeu? Você é um acumulador? Né? Você gosta do teu 1450, você gosta do teu 4150, ou você só tem eles para poder usar, né? Então é isso que eu preciso entender. Exemplo, César, cara, você tem um rádio ali, ó, você tem um TP5000 aqui, você tem um TP5000 no outro system, você tem um TP5000 chumbo, um 2 prata, você tem T1, você tem Model 12, você tem que mais? Receiver, tem um monte de receiver. Então quer dizer que você gosta muito de rádio. Puxa, eu acabei de contar para vocês o que eu acho de rádio, né? Mas por que você tem tudo isso, César? Porque eu sou acumulador, né, cara? Tipo, eu não vou abandonar meu TP5000 que tá fazendo essa linha bonita aqui, porque eu não uso mais, não escuto mais rádio. Ele vai continuar aqui. Então ele não é útil para mim. Eu nem escuto rádio. Se eu ligar ele aqui, nem sei se tá, nem ligado tá, né? Então eu escuto mais rádio num outro equipamento. Mas eu não vou me desfazer dele. Por quê? Porque ele é o conjunto da linha. Você consegue entender? Então, aí eu te pergunto, você conseguiria se desfazer de alguns dos teus equipamentos aí? Ou você é que nem eu, que não? Isso aqui é raridade, ganhei, esse aqui é bacana, foi difícil de encontrar, tá bem conservado, lutei para comprar. Você entendeu? Por quê? Porque eu aconselharia se trocar isso aí, né? Como assim? Eu, particularmente, não gosto do 4150. Você tem algum 4150 aí, César? Não. Já tive 4 PR2200, S e 2200 normal, mas os 4150 eu vendo. Eu tenho um 4250 que eu acho que também vou vender. Então,
4150, você seguraria de algum jeito, César? Não. Porque para quem tem um 4250, 4150, por quê? Porque aquele equalizador, putz, eu não gosto muito, entendeu? Então, se fosse para mim, esse teu sistema, vocês sabem que eu gosto do 1450, então eu ficaria com o 1450. Ah, mas ele só tem poucas entradas. O que eu faço, César? Compro um mixer. Compro um São 800, que daí ele é até bonito, você põe ali, fica bonitinho e tal, não sei o quê. Inclusive nesse sistema aqui eu vou pôr meu mixer Quasar aqui. Eu tirei o São 800 daqui porque estava na linha 800 lá embaixo, então eu vou colocar um mixer da Quasar, porque já não tem mais nada da Quasar, só sobrou o mixer. Vou botar o mixer Quasar aqui nesse sistema, entendeu? Então eu compraria um mixer e usaria as entradas do mixer para você colocar mais entradas no teu 1450. Você utilizar o 4150 como pré no 1450, não vejo necessidades, entendeu? Primeiro porque o pré do 1450, já aquele equalizador já não gosto. Eu sou contra, né? Claro, se você é contra, César, porque você tem um equalizador ali, um equalizador aqui, cheio de equalizador aí. Talvez, então por isso que eu digo, se você gosta do equalizador do 4150, gosta do som do equalizador, o equalizador para você é muito importante, aí talvez poderia até utilizar ali, beleza, né? Poderia usar os dois juntos ali, um como pré do outro, né? Mas, para mim, né, ele venderia, no caso, tiraria fora o 4150 e colocaria um mixer. Mas repetindo, isso é para mim, que já tenho dois equalizadores, que tem um monte de coisa aqui, né? Mas talvez para você continuar com o teu 4150 seja uma boa opção. Então você pode fazer esse teste, pega o teu 4150, liga como pré no 1450, liga todas as coisas aí, vê o que você acha. O som tá bom, tá legal, tá gostoso? Não quero me desfazer, porque hoje em dia você chegar assim, César, eu tenho um deck desse, certo? Vou trocar esse deck aqui que eu tenho por um melhor. Cara, às vezes o teu deck está ali, você comprou lá nos anos 2000, né? Às vezes de único dono, bem conservado, achou uma raridade, difícil de encontrar hoje em dia no mesmo estado. Aí você acaba se desfazendo de um equipamento mais simples, né? Mas que tá bom, vou comprar um CD 5500 para pôr no lugar. Aí você vai lá, compra um 5500 baleado, tudo ferrado, porque hoje em dia tá difícil de encontrar assim, de boa qualidade, né? Cada dia que passa os decks vão se deteriorando mais ainda. Aí você trocou um simples, mas que estava bem conservado, por um top judiado. Não valeu a pena, na minha opinião. Zero, né? Então, é meio difícil, sabe, te responder essa pergunta aí. Eu acho que você deveria fazer um teste no 4150 junto com o 1450 e ver. Não, é isso que eu quero. Ah, não, tem muita coisa aqui, tá muito empilhado. Tira, põe aí um seletor com outras funções, alguma coisa assim. Continuando. Norton Luiz é membro do canal, agradeço, meu amigo. Salve, amigo, você sabe que não estou bem para acompanhar, mas vou superar a minha perda, se Deus permitir, só tristeza, pois ela curtia um som, deitava em frente às caixas. Puxa, eu não fiquei sabendo, meu amigo, peço desculpa, mas se é o que eu estou imaginando, né? É muito fácil, né, meu amigo? Eu sinto muito por você, né, meu amigo? Mas eu tenho uma como é que eu posso dizer? Eu tenho uma lógica com relação a isso, né? Vocês sabem que eu também perdi, né? Se é o que eu estou pensando, eu acho que é o que eu estou pensando, que você perdeu. Eu também perdi um que era companheiraço, né, cara? Putz, pra onde eu ia, ele ia ali atrás, eu tava mexendo com som, vários vídeos ele passava ali na frente, né? Até me embarga a voz aqui, né? Então, falar assim pra você, pô, Norton, eu sei o que você está sentindo, eu acho que não, entendeu? Eu acho que é errado falar isso, porque cada um sabe o que viveu, a convivência que teve, o apego que teve àquilo, né, que perdeu, tudo mais. Então, falar para você, não, eu sei o que você está sentindo, eu acho errado, né? Cada um sente de uma maneira, mas eu imagino, né, o que você está sentindo, e saiba que eu também, mesmo passando bastante tempo já, infelizmente eu também às vezes vejo algum vídeo que ele apareceu e tudo mais, e peraí que eu vou emendar o vídeo. Bom, eu acho que é isso, né, que você está falando. Eu realmente não fiquei sabendo, mas eu acho que é mais ou menos isso, é a mesma coisa que a gente está falando aqui, né. E qual que é a loja que você tem, César, que você falou, né? Cara,
O ser humano, né, a pessoa, eu acredito que ela seja bem mais forte de aceitar o que acontece do que o animal, né? Repetindo, meu amigo Norton, eu acho que né? Eu acho que esse é o teu caso, né? Ou se não for, me peço desculpa, né? Peço desculpa, eu não sei exatamente, mas eu imagino que seja. Então, o ser humano é mais forte para aceitar, né? Eu fico imaginando se fosse o contrário, né? Se o ser humano vivesse 10, 15 anos e o animal vivesse 80. Você imaginou só? Eu acho que não seria uma boa coisa, né? Então, quando as pessoas vêm falar assim pra mim, César, puxa vida, por que eles vivem tão pouco, né? É que é justamente porque é aquilo, né? Eles não têm essa capacidade que a gente tem de entender isso, né? Eu acho que seria pior, né? A gente vê histórias assim de animais, né? Que acaba o dono indo, né? E depois o animal não tem para onde ir, o filho não quer, a mãe não quer, ninguém quer e tem que ir para. Cara, eu não quero nem pensar nisso. Então, bem difícil, bem difícil. Como eu disse, eu não sei o que você está sentindo, porque cada um sente de uma maneira específica e cada um tem seu sentimento, né? Mas eu imagino porque eu já senti isso e é bem complicado. Mário Luiz Reis, boa noite, César. Tenho algum tape deck para não ficar muito tempo parado, coloco eles para tocar fitas mesmo sem áudio, pois aparelhos parado é problema na certa. Eis que coloquei meu CD 3500 para trabalhar e resolvi escutá-lo. Depois de tocar 4 fitas, em seguida, a surpresa, quebrou correia. Aprendi a trocar eu mesmo as correias, mas as últimas que troquei eu havia ganhado do meu amigo técnico, que não mais quer trabalhar nesses aparelhos. Gostaria de saber se você tem outro tape deck que usa as mesmas correias do 3500. Valeu e obrigado pelas suas dicas. Cara, do 3500 é bem complicado, eu acho que é só dele mesmo, né? Tem vários decks que compartilham correias, né? Tipo os 950 com D2, algumas correias de CD4000, não, CD4000 é bem grandona. Do 3500, talvez as do D2 e a do 950 sirva, porque ela é bem curta e ali no CD3500 também não é bem curta também. Cara, correia é bem complicado. Esse assunto correia aí a gente já conversou, já até indiquei de quem comprar, mas a qualidade já piorou de novo, né? Então, e daí fala assim, então vou comprar um monte aqui para deixar de reserva. Não adianta. A correia no teu tape deck, ali, montada, parada dentro do teu tape deck, se ela ficar ali por 4 anos, ela vai esfarelar? Provavelmente vai dar algum problema. E ela vai esfarelar no teu armário, você entendeu? A correia, ela não sabe se ela tá no armário, guardada, ou se ela tá dentro do tape deck esperando para tocar, você entendeu? Ela não identifica onde ela está. Então você comprar um monte para deixar ali, quando você for usar as tu um monte, elas vão estar totalmente esfarelando igual a que tá dentro do tape deck, você entendeu? Então é bem difícil essa situação, cara. Eu só sei de uma coisa, a experiência que eu tenho com tape deck é que as correias, quando você pega tape deck com correia de época ainda, ou que foi trocada nos anos 80, as correias ainda duram muito tempo. Mas tem aparelhos que, o próprio o CP5000 que estava aqui, ó, eu fiz um vídeo colocando todos esses mesmos equipamentos, né, o CP2900, o 5950, e fui testando e fui resolvendo os problemas. Aquele CP5000 eu resolvi todos os problemas dele, troquei todas as correias e beleza. Fiz ele tocar, coloquei aqui no rack. Quando eu fui testar o controle remoto, que vocês viram o último vídeo aí de shorts, ele já não deu play, né? Tive que ir lá e catar a correia e colocar no lugar de volta. Então é bem complicado, cara. É bem complicado. Mas uma das coisas que eu achei legal aqui, que você me falou, é que você, ainda mais no 3500, né, cara? Você falou assim, não, agora eu peguei a manha de trocar a correia. Puxa, já é né, uma mão na roda, já tá meio caminho andado. É só você comprar aí algumas correias de kit, escolher. Agora você já imaginou ter que pagar 100 conto num kit e ainda pagar para o técnico mais 150 para trocar? Não, né? Então é mais fácil comprar 4 kits aí por 250 e você mesmo troca, e você mesmo, apesar do CD 3500 não ser fácil trocar não, hein? Eu tô falando do 950 porque o 950 é tipo, pá, troca. Ah, pá, põe no lugar, né? Mas do 3500 é difícil, cara, não é tão fácil assim.
Mas você já sabendo trocar, já é meio caminho andado, né? Mas realmente eu não sei exatamente se algum outro tape compartilha 3.500, só o 2.500, né? 2.500 e 3.500. Norton Luiz, valeu demais. Ele mandou um valeu demais aqui, ó. Valeu, muito obrigado, Norton. Valeu, brigadaço. Que mais? Nelson Doria... Putz. Nelson alguma coisa aqui. Tudo junto, né? Difícil dele. Olá, César. Uma pergunta para você. Estou pensando em adquirir um receiver PR4250 da Polivox que esteja bem conservado. O que hoje em dia está difícil, bem difícil. Ele realmente é um bom receiver? Cara, é considerado aí, né, um dos melhores receivers feitos no Brasil, né? Se for fazer, eu já fiz comparativo, se eu não me engano, 4250 com o 1660. Né? Temos o Reynolds LR3000, que eu gosto muito. Temos que mais? O 1450, que também é da Gradiente. Que mais? Temos outros receivers nacionais aí de boa qualidade, né? Mas o 42 ele é bem bacana. Eu gosto muito do 4250, apesar de ele aquecer demais, né? Eu tenho um aqui e vou fazer alguns vídeos dele, né? Falando sobre ele, conheça, mas eu preciso arrumar ele antes. Mas é um bom equipamento, mas como você mesmo falou, você tem que ver por onde passou o equipamento, né? Porque se passou por alguém que dava pau, esse tipo de coisa, aí queimou os transistores, porque se não me engano são 4 transistores por lado ali. 4 transistores por lado. Então você imagina trocar 4 transistores moedão, que já é difícil de encontrar, por lado, né? Então a dica que eu dou na hora de comprar um 4250 é você comprar de alguém que ou te dá uma garantia, uma loja, um lojista, que vai te dar uma nota fiscal e que você tem como brigar por uma garantia, esse tipo de coisa. Comprar de particular, né? Porque hoje em dia você comprar de loja e particular é o mesmo preço, né? Só que o lojista, você tem que chegar pro lojista e falar assim, ó, eu quero garantia. Você entendeu? Aí você pode abrir, olhar para ver como é que ele tá por dentro, abrir, olhar e para ver como é que tá por dentro, né? Porque tem muita gente que às vezes queima um amplificador desse, arranca tudo ali, põe um amplificadorzinho de Mercado Livre. Então a dica que eu dou é você abrir e dar uma boa olhada nele. É um bom receiver, forte, bacana, tudo mais, né? Mas como você disse, como é um equipamento muito difícil, foi vendido bem poucas unidades, é bem difícil de encontrar um equipamento desse em excelente estado, bem difícil mesmo, tá? Continuando, F. Suzano, César, você já teve problema com os VUs da H2? Às vezes já reparei que um deles fica parado. Já limpei a chave que diminui o sinal, mas não parou. O som está normal. Às vezes tenho a impressão que não podemos deixar eles batendo no final. Pode danificar o mecanismo? Valeu. Cara, óbvio, se você deixar ele travado lá por muito tempo, vai esquentar ali o enrolamento, vai travar, né? Mas esse negócio dele, principalmente no começo, se você deixa ele muito baixo, né? Um sinal muito baixo ali por muito tempo, aí você dá uma erguidinha mínima, um vai começar a bater e o outro tá parado. Aí você dá mais uma erguidinha, aí ele volta. Se eu pegar aqui o meu PM, que você tá vendo ele aqui, ó, meu PM, você vê, casa de espeto, né? Como que é? Como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então o que acontece? O meu PM ali, se for ver, um deles, não sei se é nesse ou no de baixo. O de baixo não tá aparecendo, mas tem um embaixo ali, que quando tá muito baixo, você vai erguendo, um começa a tocar, o outro ainda não tá tocando. Aí se dá um pau, ele volta, sabe como? Cara, 40 anos, né? 40 anos aí de VU. Ó, tá parado, ó. Opa, agora voltou. Parou tudo agora. Então é isso aí, né, cara? E o problema dos VUs, deixa eu baixar o volume aqui. O problema dos VUs é que não tem como arrumar, né? Fazer uma limpeza, talvez. Se eu jogar um óxido isopropílico ali, você vai derreter o verniz, pode colar. Eu acho que às vezes se dá uma batidinha no painel, ele volta. Cara, deixa eu emendar o vídeo aqui. Pô, né, que eu deixei meu celular. Então assim, como nós estávamos falando aí, cara, se te incomoda isso, quais são as dicas? Você já limpou a chave? Se realmente te incomoda, né? É que nem carro velho, cara. Tipo, você tem que ter esses detalhezinhos. Mas se realmente te incomoda isso, o que você pode fazer, eu não mexeria, mas
Às vezes eu dou uma batidinha, volta, beleza, vamos embora. Mas se te incomoda, você já limpou as chaves, você pode tentar tirar o VU ali e tentar ver se não tem uma sujeirinha, alguma coisa, tentar fazer uma limpeza, até mesmo fazer uma ressoldagem ali nos polos do próprio VU, alguma coisa assim, entendeu? Mexer ali, dar uma boa olhada. Antigamente tinha um monte desses VUs à venda no Mercado Livre, 300, 350 reais, eu não sei se tem, poderia ter comprado um jogo de VU novo ali e pra pôr, né? Não sei se valeria a pena, mas poderia sim tentar fazer uma limpeza. Eu sou, vocês já sabem disso, para quem acompanha meu canal aqui, eu sou contra abrir o equipamento sem ter um motivo muito bom. Mas que nem esse motivo aqui é bom, ó, de abrir o PM5000. Ele não funciona os LEDs, né? Então uma hora eu vou ter que tirar ele daqui para trocar os CIs de LED. Mas mexer por mexer eu não mexeria. Mas, como eu disse, se te incomoda, você pode tentar abrir ele lá e tentar ressoldar os fios, tentar fazer uma limpeza dentro dele lá. Norton Luiz mandou mais um valeu demais, agradeço de coração. Se mais alguém puder contribuir com qualquer valor aí, o canal agradece. Galvão 1091 também falou aqui, valeu, obrigado meu amigo. Deixa eu ver se faltou uma aqui. Faltou uma mensagem aqui, ó. O Edson Oliveira Freitas. Deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui. Deixa eu abrir tempo aqui para poder